Porque lendo aqui a portaria, eu vejo, por exemplo, ideologia de gênero, que, mais uma vez aqui para mim, não acredito que seja ciência, racismo e machismo estrutural também não seja ciência. Então, a portaria interna, ela não está sendo pautada por princípios, né, religiosos, mas vejo que está sendo pautado por princípios ideológicos, que basicamente dá na mesma, são princípios e advém de alguma fonte. E eu fico meio embasbacada que nos últimos anos a gente tenha passado por questões seríssimas relacionadas à saúde da mulher e tenha parlamentares que desperdicem a sua presença inventando factoides. Tem criança que acredita em Papai Noel, mas tem deputado que acredita em ideologia de gênero, ministra. Então a gente precisa, acho que, aproveitar a sua presença para tratar de temas que são reais, que afetam as mulheres brasileiras. Primeiro, o último governo apresentou uma caderneta da gestante que estimulava a violência obstétrica, que colocava, inclusive, a episiotomia como um procedimento recomendado para os médicos executarem no momento da cesariana, no momento do parto, aliás, no momento do parto normal. Gostaria de saber de que modo o atual governo está trabalhando sobre o tema da violência obstétrica. Aqui na Câmara, nós instauramos uma comissão especial para poder tratar sobre esse tema, para ajudar na conceituação, que ainda não é muito precisa no nosso país, para avançar numa legislação relativa a isso. Nós temos um dos piores índices de violência obstétrica no mundo, mais mulheres cada vez mais vêm tomando consciência que, infelizmente, passaram por isso, e eu acredito que, enfim, já que estamos na Comissão da Mulher com a presença da ministra, seria uma boa oportunidade de tratar sobre esse tema. Também a rede cegonha foi desmontada pelo último governo através de uma portaria. Também gostaria de saber de que forma ela vem sendo reconstruída, tendo em vista que, claro, evidentemente, isso se trata da saúde dos bebês, mas, sobretudo, das gestantes, das puérperas, daquelas que, enfim, passam pelo momento da maternidade. Também o último governo emitiu portarias que transformavam hospitais em delegacias, querendo revitimizar crianças e adolescentes que passam por violência sexual no nosso país, querendo simular, inclusive, o que fez a ex-ministra Damares quando deu guarida e estimulou aqueles manifestantes de extrema-direita que foram para a porta do hospital tentar impedir uma menina de 10 anos de exercer o seu direito a interromper uma gestação fruto de um estupro, que é garantido pela legislação desde 1940, com uma possibilidade. E essa portaria, ela tentava regulamentar esse tipo de prática, tendo em vista que queria que os hospitais institucionalizassem essa prática, e impedissem que essas meninas pudessem ter esse direito exercido. Também me lembro quando houve uma portaria que implementou contraceptivo subdérmico, que é um processo reversível, só que foi somente para alguns grupos sociais específicos. Na época, inclusive, a gente apelidou de portaria eugenista, tendo em vista essa lógica estigmatizante sobre alguns setores sociais. Então, acho que... Perdão, deputada Sâmia, por favor, conclua. Pronto. Pensar a política do planejamento reprodutivo, da possibilidade de contracepção, de evitar a gravidez na adolescência, é parte das nossas preocupações, mas não dessa forma segregadora e eugenista. E, por último, senhora ministra, gostaria de saber de que forma nós podemos auxiliar. Conclua, deputada, por gentileza. Auxiliar o Ministério para que, sim, seja mais um braço de atuação no enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia, ao machismo, que é um objetivo dessa portaria, que está amparada na Constituição, mas também na própria lei do SUS, que diz que se deve promover, inclusive, o combate ao assédio sexual, o assédio moral, a promoção da igualdade, do respeito. Então, são essas minhas colocações. Muito obrigada. Começo com o deputado Nicolas, né, líder do PL. Alguns pontos eu já havia até respondido, deputado, mas só de uma maneira assim, muito clara. A questão da laicidade do Estado é da Constituição, como todos sabem. Em relação à religião, já também me pronunciei. Se o senhor assistiu ao meu discurso de posse, deve ter visto que houve também uma presença interreligiosa, né, de pastora, de padre, de rabina, de também um pai de santo,
porque acredito no respeito à diversidade religiosa. Então, todos estavam presentes de forma simbólica àquele momento de posse no Ministério da Saúde, e faço questão de reforçar esse tema da liberdade, do respeito à diversidade religiosa, ainda que, como eu disse, a atuação do Ministério da Saúde se dê como deve ser em termos laicos, mas acredito que o diálogo com os religiosos, né, e não sei se o senhor é religioso, mas se é, que nos ajude, por exemplo, para que não se propaguem as fake news contra as vacinas e contra a ciência. Eu tive a oportunidade, inclusive, de, a convite da Arquidiocese do Rio de Janeiro, poder falar na Rádio Catedral, não agora, mas no meu período como presidente da Fiocruz, para ajudar a campanha de vacinação. Eu falo em qualquer veículo religioso que queira a minha fala para defender a vacinação, as políticas do SUS. Então, não existe uma oposição religião, Estado, religião, Ministério da Saúde. Existem campos diferentes que devem se respeitar, independentemente da fé que eu, como pessoa, posso ter, e que nem falei dela aqui porque não é o caso, né? É o caso, sim, de defender essa questão da religião. O senhor disse que no meu ato de posse, no meu discurso de posse, eu defendi a legalização do aborto. Eu não fiz isso em momento algum. Nenhum aceno neste sentido. O que eu defendo é o cumprimento da lei e o acolhimento às mulheres e meninas que estão nas situações que a lei ampara, né, a prática do aborto, naquelas determinações que a lei de 1940 determina, e a única questão mais recente é a decisão sobre os fetos anencefálicos, que também é uma determinação legal. Nesses casos, meninas e mulheres devem ser acolhidas, que é também o que a deputada Sâmia falou, da forma correta, pelo Sistema Único de Saúde, como a lei prevê. Isso, qualquer ministra da Saúde, qualquer ministro de qualquer pasta do nosso governo, né, precisa defender, e é o que eu tenho discutido com a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Então, assim, para deixar muito clara do que se trata, do que se tratou a revogação da portaria em questão, o que o senhor faz referência. No mais, ideologia de gênero, eu já falei aqui sobre isso. Gênero é uma categoria social mais do que biológica. Isso, é claro, é uma farta literatura a esse respeito, por isso se fala, como eu disse aqui, a jurisprudência sobre direito à autodeterminação de gênero e de orientação sexual. Isso também é lei, também não vou me deter sobre isso. O nosso programa, como eu disse, é bem mais amplo, né? Então, vamos às questões específicas do programa. É um programa que visa... a questão da linguagem também já respondi, mas reitero. A questão da linguagem neutra é uma opção, ela não é para ser regulada, é uma opção. Toda a vida social muda, muitas expressões que usávamos antes, não usamos mais. Eu mesma, hoje em dia, fico perplexa com coisas que eu li e não me chocaram, e que hoje eu entendo que chocaram a muitas meninas, né? Vou dar um pequeno exemplo, que eu fui leitora e ainda sou de Monteiro Lobato, inclusive para o meu neto de 7 anos. E Reinações de Narizinho começa com a frase: Nastácia, negra de estimação. Eu não vou mudar o texto do Monteiro Lobato, mas é inadmissível que nossos textos de hoje usem essas expressões. Então, isso é o conflito cultural na linguagem que temos que fazer. Se as pessoas optam pela linguagem neutra ou não, é uma opção. O nosso programa é muito mais amplo que isso. Ele fala contra racismo, machismo. Fala contra, que foi o exemplo que eu dei aqui, numa reunião de trabalho, se referir à mulher de forma pejorativa. Ou seja, sexualizar a mulher numa situação em que ela não quer que isso ocorra, né? Ou dizer no ambiente de trabalho, como eu já vi, vamos fazer silêncio que isso aqui não é favela. Isso é inadmissível. Então, é desse tipo de prática que falamos aqui, entre outras, né? Porque o tempo todo estamos falando de equidade de gênero e raça. Com relação, acho que às questões muito relevantes que a deputada Sâmia colocou, né, dizer que a violência obstétrica
obstétrica é pauta também dessa revisão, que há toda uma polêmica sobre a questão da rede cegonha, o próprio termo, nós vamos estar trabalhando com isso, mas nesse momento o mais importante é reverter esse quadro de violência obstétrica, do cuidado adequado à mulher na situação da maternidade. Estabelecemos uma coordenação da saúde da mulher com amplo respaldo de toda a rede que cuida dessa questão, de instituições, de movimentos, o mesmo em relação à criança, e estamos trabalhando para que tenhamos protocolos avançados nesse sentido. Retornamos a portarias anteriores, mas precisamos avançar nisso e certamente é fundamental, deputada, até que tenhamos, de fato, uma ação conjunta do Poder Executivo com o Legislativo para avançar nessa agenda. Também me coloco inteiramente à disposição nesse sentido, né? Enfim, com relação ao planejamento familiar também, né, considero assim, muito importante nós trabalharmos esse tema, trabalharmos essa questão. Um dos programas que nós até colocamos na pauta, na situação da violência, desse fato dramático do assassinato das crianças em Blumenau, foi revitalizar o programa Saúde na Escola. Não é? Nós temos, em alguns casos, programas como esse, com impacto na questão da gravidez na adolescência, como também temos acompanhado vários projetos em periferias do Brasil, que a partir de uma ação em rede, de uma ação de proteção, de protagonismo, que precisamos agir juntos. Deputada delegada Catarina, né, muito bom ter o seu testemunho, que no seu salto alto, quando usar o salto alto, continue firme, né, da defesa de convicções tão importantes, não é? Porque esses estereótipos, inclusive, que querem colocar as mulheres firmes, as mulheres em posições que são tão difíceis de conquistar, como as delegacias. Eu tenho uma prima delegada também de polícia em Ribeirão Pires, em São Paulo, né? E ela fala dessa luta também, é uma mulher muito firme, muito convicta, né? E muito bonita, como também a delegada, e as pessoas fazem esse tipo de estereotipação também, né? Como se tivesse que tirar o salto alto, ou seja lá, usa o sapato que quiser, não é, gente? Mas, enfim, a gente é vítima disso. Como eu disse que eu também já fui vítima desse preconceito. Mas em relação a essas situações de protocolos frente à violência sexual, eu falei de algumas ações no campo do Ministério da Mulher e da Justiça. No caso da saúde, existem protocolos, né? Existem várias normas técnicas de orientação, mas muitas vezes elas não chegam à ponta. Então, o trabalho que nós estamos fazendo, e a secretária Isabela, aqui ao meu lado, um dos aspectos desse programa é justamente fazer com que esses protocolos, os que estão sendo revisados, que possam chegar à ponta, que possam chegar a cada trabalhadora, a cada trabalhador do SUS, porque essa conscientização não é só para as mulheres, é para todos, desenvolvendo aplicativos, estimulando projetos criativos. Então, eu tenho convicção de que esse programa vai ajudar muito nessa direção, porque além dos protocolos e das normas, eles precisam chegar, né, na ponta. Estamos fazendo também esse trabalho, como é de tradição do SUS, com o CONAS e o CONASEMES, né, que são os conselhos secretários estaduais de saúde, municipais de saúde, para que essas questões cheguem à ponta. Mas eu queria dizer aqui que, além de governo, né, nos vários níveis da federação, eu já falei que esse ano nós vamos ter a 17ª Conferência Nacional de Saúde, é muito importante o engajamento da sociedade, né, nós passarmos essa mensagem, pensarmos formas criativas de comunicação. O governo federal estabeleceu também um fórum de participação social, isso é uma inovação bem importante, não é, que é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência. Temos essa posição no Ministério, a nossa querida Lúcia Souto, da Frente pela Vida, que está aqui conosco, é a nossa representante. E, enfim, é um trabalho que nós queremos fortalecer, não é? Que todo o compromisso desse programa seja capilarizado. E contar, naturalmente, deputada delegada Catarina, com o seu apoio nessa agenda, me colocando à disposição para avançarmos cada vez mais nessa pauta.